Olá, graça e paz a você neste momento de despertar com Deus. Que você possa estar com a companhia de Jesus cada momento do seu dia. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje no primeiro capítulo de 1 Reis, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. O tema em nosso estudo hoje, neste capítulo, é Salomão é coroado rei. Tudo nesta vida passa. Os bons e os maus momentos vão formando a nossa história de vida e ficam as experiências, as lições aprendidas ao longo da vida. O que também fica é o legado que passamos a nossos filhos e aos que fizeram parte de nossa trajetória. No capítulo de hoje, vemos que Davi já estava bem idoso, com suas condições físicas bem sensíveis. E agora mais uma conspiração se levantou em família para ocupar o lugar de Davi no trono. Mais um filho, agora de Davi, se coloca aqui em uma conspiração. O contexto histórico de 1 Reis, capítulo 1, se desenrola em um período crítico para Israel. Durante os últimos dias do rei Davi, Davi, já idoso e debilitado, enfrentou a inevitabilidade da transição de poder, pois sua saúde está em declínio. Neste cenário, a questão da sucessão ao trono torna-se um tema central, e as tensões começam a emergir entre os filhos de Davi, especialmente entre Adonias e Salomão. Você sabia que essa história é um poderoso exemplo das complexidades da sucessão e da importância da sabedoria na liderança? Venha conosco nessa jornada de hoje, no capítulo 1, e descubra como esses princípios ainda são relevantes para cada um de nós hoje. Essa é a nossa introdução, nosso epílogo deste estudo do primeiro capítulo. Vamos fazer agora uma breve análise dos textos que este capítulo apresenta. Aí nós temos a narrativa da era de Salomão e como um exemplar primoroso da inversão literária, chamado quiasmo. Neste caso, consiste em 9 seções. A primeira e a última formam paralelos entre si, bem como a segunda e a oitava, e assim por diante. E a quinta seção, que ocupa a seção central da estrutura, é a mais longa e mais importante das 9, relatando os empreendimentos de Salomão na construção. De acordo com o verso 2, aqui nós vemos que Adonias faz um pedido à mãe de Salomão, a Batseba, para que lhe desse Abisag, aquela que ficou como cuidadora de Davi. Era uma prática, era prover, ela tinha a função de prover calor a Davi. A sunamita era do mesmo lugar da sulamita de Cântico dos Cânticos. Então, numa tentativa unilateral de usurpar o trono, Adonias, desconsiderando o direito que o rei Davi tinha de definir quem seria o seu sucessor. No verso 6, destaca um ponto assim intrigante. Diz que Adonias jamais foi contrariado por seu pai, Davi. Isso mostra que Adonias foi uma criança, um filho mimado por um pai que foi indulgente. E isso teve os seus resultados. Uma lição: não deixe que o seu serviço a Deus, mesmo em posição de liderança, tome tanto tempo e energia que você negligencie outras responsabilidades dadas por Deus, principalmente no que diz respeito à família.
Uma criança indisciplinada pode parecer, como muitos dizem, uma gracinha, mas um adulto indisciplinado destrói a si mesmo e aos outros. Então, estabeleçamos limites para nossos filhos, porque se este problema crescer, junto com o filho, problemas surgirão. Adonias não era a escolha de Deus para suceder Davi. Portanto, ele não seria o sucessor de Davi. Quando, nos versos 11 a 14, Natã soube da conspiração de Adonias, ele imediatamente agiu para detê-la. Natã era um homem de fé e ação. Ele sabia que Salomão deveria, por direito, ser o rei e agiu imediatamente quando soube da conspiração. Isso nos ensina que muitas vezes sabemos o que é correto, mas não agimos. Talvez não queiramos nos envolver, ou ainda amedrontados, ou até preguiçosos. Portanto, isto nos ensina uma lição. Não fiquemos apenas em orações, boas intenções ou sentimentos de contrariedade. Devemos agir de forma oportuna e necessária. Então, o verso 12, o profeta Natã disse para Batseba: salves a sua vida e a de Salomão. Naquele tempo, nós sabemos que era muito comum na cultura, dentro do contexto de lutar pelo trono, pelo poder, matavam até mesmo familiares. Não era difícil acreditar que Adonias fosse capaz de matar Salomão e sua mãe. Então, agora, eles procuram o rei, depois de falar com Batseba. Batseba vai até Davi, conversa, fala para ele da conspiração, e logo em seguida o profeta chega e diz: viva o rei, meu senhor. Então, passaram a Davi a informação de que Adonias já havia preparado todo o golpe, E agora, Davi, então, ele reage rapidamente e ordena que Salomão seja agora ungido e coroado como o novo rei de Israel. Diz aqui o verso 47 que o rei se inclinou sobre o leito. Ele não se inclinou para o novo rei, mas para Deus, em gratidão a todas as bênçãos e cuidado vigilante. Não espere, no verso 49, como Adonias, ter feito algo desastroso para correr até Deus. Busque a direção de Deus antes de agir. Pois depois de saber que Salomão fora coroado rei, Adonias correu para o santuário e ali segurou as pontas do altar, significando que buscava por misericórdia. Mas era apenas uma estratégia para livrar a sua vida, Agora, o texto que nos traz um pouco mais de esclarecimento, no livro Patriarcas e Profetas, diz assim: ainda outra sombra deveria formar-se sobre os últimos anos de Davi. Ele atingiria a idade de 70 anos. Olha que detalhe. Então, aqui Davi estava com seus 70 anos. As dificuldades e situações perigosas por que passara em suas primitivas vagueações, suas muitas guerras, cuidados e aflições de seus últimos anos, haviam-lhe solapado a fonte da vida. Embora a mente retivesse sua clareza e força, a fraqueza e a idade, com seu desejo de recolhimento, impediam uma apreensão rápida do que se estava a passar no reino. E de novo surgiu a rebelião à própria sombra do trono. Outra vez se manifestou o fruto da condescendência paternal de Davi.
Aquele que agora aspirava ao trono era Adonias, e diz que ele era muito formoso de parecer, em seu aspecto pessoal e em seu porte, mas sem escrúpulos e descuidado. Portanto, faltava caráter em Adonias. Quem havia sido escolhido por Deus? Em sua juventude, não estivera sujeito, senão a poucas restrições, conforme o verso 6 descreve. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Agora ele se rebelou contra a autoridade de Deus, que havia designado Salomão ao trono. Tanto pelos dotes naturais como pelo caráter religioso, Salomão estava mais bem qualificado do que seu irmão mais velho para tornar-se governador de Israel. Contudo, se bem que a escolha de Deus tivesse sido claramente indicada, não deixou Adonias de encontrar quem o apoiasse. Joabe, embora culpado de muitos crimes, fora até ali fiel ao trono de Davi, mas agora aderiu à conspiração contra Salomão, como também o fizera o sacerdote Abiatar. Olha só, então, mais uma vez, Davi teve traidores próximos dele, o seu general e também o sacerdote. A rebelião estava madura, os conspiradores tinham se reunido em uma grande festa junto à cidade para proclamar Adonias como rei, quando seus planos foram transtornados pela ação pronta de pessoas fiéis. Estado entre as principais, o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, representaram ao rei o estado em que se achavam as coisas, lembrando-o da determinação divina de que Salomão o sucedesse no trono. Davi de pronto abdicou em favor de Salomão, que imediatamente foi ungido e proclamado rei. Página 749 do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Muito bem. Capítulo 1, então, descrevendo o contexto, como foi a coroação de Salomão. Que lições, quais são os ensinamentos que este primeiro capítulo traz a mim e a você? O poder é muito perigoso. Muitos lutam para obtê-lo a qualquer custo. Estratégias diversas são exploradas. Porém, grandes estragos são vistos na busca pelo poder. Grandes perdas, muitas vezes até de vidas, resultam da ambição pelo poder. Isso sempre foi e sempre tem acontecido da mesma forma. Os planos de Deus muitas vezes são pisoteados na busca pelo poder. Ignora-se a vontade de Deus, despreza-se a oração e a dependência de Deus. É isso que fica evidente na busca de Adonias ao tentar usurpar o trono do pai. Davi beirava 70 anos de idade e, por já estar velho, frágil e enfermo, seu filho intentou tomar-lhe o trono e para isso conseguiu adeptos. Além de Absalão, é a segunda vez que um filho de Davi apronta assim com ele. Os planos de Deus não são ofuscados por ambiciosos petulantes. Aqui fica uma lição para nós. Servos de Deus interferem na história para impedir que a vontade humana faça estragos na vontade de Deus. O profeta Natã agiu rapidamente para garantir o lugar de Salomão no trono. Na teologia do livro de Reis, nota-se que o plano de Deus para o governo israelita possui 3 ofícios: um rei para governar a nação de Israel, um sacerdote para aproximar-se de Deus como representante do povo e um profeta para representar a Deus perante o povo. Estes são os 3 ofícios. A rebelião de Adonias foi frustrada pela ação do profeta Natã. Embora Salomão não estivesse entre os filhos mais velhos de Davi e fosse filho de Batseba, a ex-mulher de Urias,
a graça de Deus o escolhera para continuar a monarquia israelita. Antes do nascimento de Salomão, Deus já havia declarado a Davi que esse filho seria o próximo rei de Israel. Lá no capítulo 1, um profeta Natã, um rei Salomão e um sacerdote Zadok se dispuseram a cumprir a vontade de Deus. A ação deste trio levou ao ambicioso e orgulhoso Adonias à frustração em sua festa de celebração, mas os que estavam ao lado do plano de Deus se alegraram. Com isto nós entendemos que os ambiciosos e os orgulhosos não se agradam da vontade de Deus, pois a vontade de Deus frustra seus gananciosos planos. Porém, mesmo havendo muitos Adonias hoje em nossos dias, quem sabe até em nosso meio, a história sempre será regida pelo soberano do universo. Ou seja, a vontade de Deus, os planos de Deus, sempre prevalecerão. Isto fica de lição também para nós no estudo do capítulo 1. Agora, fechando a nossa reflexão, as lições práticas extraídas deste primeiro capítulo são significativas e aplicáveis. A intervenção de Batseba e Natã nos ensina sobre a importância de agir com coragem e determinação nos momentos de crise. Além disso, a colaboração entre os dois destaca a importância de buscar ajuda e apoio nos momentos de necessidade. Em nossas vidas, devemos valorizar relações de confiança, trabalhar em equipe para alcançar os objetivos. A escolha de Davi de reconhecer a vontade de Deus em relação à sucessão do trono reflete a importância de buscar e seguir a orientação divina em nossas escolhas. Devemos aprender a ouvir a voz de Deus, a agir de acordo com seus propósitos, mesmo quando isso envolve desafios pessoais. Que possamos aplicar esses princípios em nossas jornadas, em nossas vidas, cultivando um caráter forte e uma liderança que honre a Deus e promova a paz e a justiça em nossas comunidades. Vigiemos e oremos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pensamento do dia: não tome nada que não é seu por direito. Que possamos buscar sempre pela vontade e a direção de Deus. Que Deus possa nos ajudar, que os ensinamentos, as lições deste capítulo possam realmente nos fortalecer, possam nos conduzir, nos dirigir em nossas vidas. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos em Sua palavra, pelo privilégio, Senhor, de conhecer a Ti como nosso Salvador através da Sua palavra. Queira, Senhor, nos abençoar, nos ajudar em nossas decisões, que possamos sempre buscar pela Tua direção. Fica conosco, nos guarde do mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. Tenham todos um ótimo dia. Se você ainda não deixou o seu joinha, o seu like, se você gostou do estudo, deixe o seu joinha, compartilhe e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Um grande abraço. Tchau, tchau.